Gerenciar um portfólio de projetos é uma ação importante, é uma ação que deve ter o patrocínio, deve ter o apoio da alta administração da organização, porque eles são membros, passam a ser membros ativos do gerenciamento ou da condução do conjunto de ações estratégicas, do conjunto de projetos que contribuem com a estratégia de um projeto, ok? Então, um dos pontos importantes que nós precisamos quando nos propomos a trabalhar com portfólio é ter esse apoio da alta administração. Sem ele, fica muito difícil, né? Quando a ação de gestão de portfólio vem num movimento bottom-up, de baixo para cima, fica mais difícil fazer com que ele seja sustentado. Então, esse apoio da alta administração é um ponto fundamental. Um outro ponto importante do gerenciamento do portfólio é que todas as iniciativas que devem ser consideradas como projetos devem ser devidamente documentadas. Então, ter um instrumento que nos permita enxergar qual é o produto daquele projeto, que características esse produto possui, qual é o objetivo do projeto, qual é o escopo do projeto, quais são as premissas importantes que devem ser adotadas para que aquele projeto seja desenvolvido, restrições importantes para que eu desenvolva aquele projeto. Então, esses são alguns dos elementos importantes e que quando nós vamos gerenciar um portfólio nós devemos ter, ou seja, uma documentação mínima para que os projetos entrantes possam ser adequadamente analisados, ok? Um outro passo, então, apoio da alta administração, projetos documentados. Um outro passo importante, e aí é o trabalho com a alta gestão da organização, é pegarmos aquilo que é importante para a estratégia, parâmetros que nos levam à estratégia e colocarmos pesos nesses parâmetros. Alguns parâmetros são mais importantes do que outros. Ok? Então, esses parâmetros vão ser úteis para que nós filtremos os projetos, esses projetos que foram previamente documentados. Então, o que nós temos? Apoio da alta administração para dar consistência e poder, né, ao desenvolvimento da gestão de portfólio. Projetos documentados, estratégia devidamente desdobrada e com pesos mostrando qual é a contribuição de cada parâmetro à estratégia e podemos, então, depois disso, começarmos a trabalhar a priorização dos projetos. Então, via de regra, a priorização de projetos, ela trabalha com 3 elementos importantes. Os projetos têm que atender à estratégia, os projetos têm que ser avaliados segundo o seu grau de complexidade e têm que ser avaliados segundo a sua urgência. Por uma razão muito simples, né? Hoje a situação política, econômica e social é uma, mas daqui a um ano será outra. Então, muitas vezes eu vou precisar que projetos novos entrem e projetos então existentes sejam descontinuados. Então, eu ter pesos para parâmetros que me levem à contribuição da estratégia, à complexidade de projetos e à urgência são muito importantes. O que fazemos? Quando nós temos essa estrutura montada, fazemos com que os projetos, então, passem por esse filtro. Quando os projetos passam por esse filtro, o resultado é a visualização, normalmente num diagrama de bolhas, do conjunto de projetos e a sua contribuição, tanto a estratégia e o seu grau de complexidade. Nos dá uma visibilidade, isso, para que nós possamos, então, escolher quais projetos nós queremos desenvolver e que tragam as melhores contribuições à organização. Existem 2 tipos de ajustes importantes. Um ajuste deve ser feito
com relação ao limite de recursos que eu tenho. Recursos humanos, recursos financeiros, recursos de capacidade, equipamentos e instalações. E um outro ajuste importante é feito com relação às entregas. Então, se nós promovemos ou queremos promover algumas entregas, alguns resultados ao longo do exercício, é importante que esse ajuste seja feito de uma maneira global, ok? Mas, quando nós temos isso, passamos os projetos nesse filtro, temos esse diagrama de bolhas, escolhemos os projetos, ajustamos esses projetos ao nosso limite de recursos e às necessidades de entregas, o que nós temos é um programa master, um programa macro do conjunto de projetos que a organização deve implementar e que trará o melhor resultado global a toda a organização. Depois é passar isso para que as áreas possam detalhar cada um desses projetos que fazem parte deste portfólio. Espero que você possa fazer um bom proveito, que você utilize alguns desses conceitos e técnicas para olhar com mais carinho o portfólio de projetos na sua organização e um bom trabalho com eles.